Você já se perguntou por que tantas pessoas oram pedindo mudanças, pedem para Deus abrir portas, mas continuam vivendo exatamente os mesmos ciclos? Talvez a resposta seja mais desconfortável do que imaginamos. A verdade é que muita gente quer o novo de Deus, mas não está disposta a abandonar o velho que carrega consigo. E no vídeo de hoje eu vou falar 4 verdades que todo cristão deveria saber. Não adianta pedir forças para vencer o pecado se você não faz forças para fugir dele. Muitos cristãos oram pedindo forças para vencer o pecado, clamam por libertação, choram no altar e dizem estar cansados de cair sempre nos mesmos erros. A Bíblia é clara em 1 Coríntios 6,18, quando diz: fugir da imoralidade sexual. Repare que a passagem não diz orei, negociai ou resistai até o limite. Ele diz fugir. Isso revela que existem batalhas espirituais que não são vencidas com confronto direto, mas com distância e decisão consciente. O erro de muitos cristãos está em querer vencer o pecado permanecendo perigosamente perto dele. É querer ser forte enquanto se expõe. É pedir domínio próprio enquanto se alimenta daquilo que desperta a queda. Depois, quando falha, diz que foi fraco, que o inimigo venceu, que faltou forças de Deus. Mas a pergunta que precisa ser feita é: você realmente fugiu ou apenas tentou resistir até onde deu, brincando com limites que já sabia que não conseguiria sustentar? Fugir do pecado não é covardia espiritual, é inteligência espiritual. José não venceu a tentação da mulher de Potifar porque ficou argumentando com ela. Ele venceu porque correu. Sansão caiu porque brincou demais com o perigo. Davi caiu porque permaneceu onde não deveria estar. O padrão bíblico é claro. Quanto mais perto você fica do pecado, menor fica sua força espiritual. Quanto mais você se expõe, mais vulnerável você se torna, mesmo achando que está no controle. E esse é o nosso erro, achar que estamos no controle. Muitos querem vencer o pecado sem mudar rotinas, cortar acessos, sem romper ciclos. Continuam frequentando os mesmos ambientes, mantendo as mesmas conversas, alimentando os mesmos pensamentos e esperando um resultado diferente. Mas libertação não acontece apenas no campo espiritual. Ela exige decisões práticas. Fugir do pecado é escolher sair de situações, bloquear pessoas, encerrar conversas, mudar hábitos e reconhecer limites que antes eram ignorados. Existe uma mentira muito comum no meio cristão, a ideia de que a maturidade espiritual é conseguir ficar perto do pecado sem cair. Na verdade, maturidade é reconhecer suas fraquezas e se afastar daquilo que te derruba. Quem conhece suas quedas, aprende a evitar os lugares onde elas começam. Quem leva a santidade a sério não testa limites, estabelece cercas e age antes da queda acontecer. Quando Paulo diz para fugir, ele está ensinando que existem pecados que crescem com a exposição. Quanto mais você olha, mais deseja. Quanto mais deseja, mais fraco fica. E quanto mais fraco fica, mais distante se sente de Deus. Depois, a culpa gera afastamento. O afastamento gera frieza. E a frieza gera um ciclo de quedas ainda maior. Tudo isso poderia ser interrompido com uma decisão simples, porém difícil: fugir imediatamente. Deus dá força sim, mas Ele não anula escolhas. Ele capacita, mas não te obriga. Pedir forças enquanto se mantém perto do pecado é como pedir para não se queimar enquanto insiste em brincar com o fogo. A força de Deus se manifesta quando há disposição humana para obedecer. Fugir não é falta de fé, fugir é obedecer. E obediência sempre abre espaço para a verdadeira libertação e restauração. Não adianta querer ter intimidade com Deus e se alimentar apenas no domingo. Muitos cristãos dizem querer intimidade com Deus, desejam ouvir sua voz, sentir sua presença e viver uma fé verdadeira. Mas, na prática, se alimentam espiritualmente apenas uma vez por semana. Querem um relacionamento intenso com Deus, mas oferecem a Ele um tempo raso, apressado e muitas vezes terceirizado. Não adianta querer ter intimidade com Deus se a sua única refeição espiritual acontece no domingo. João capítulo 4, versículo 23 a 24, deixa claro que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso fala de relacionamento contínuo, não de encontros ocasionais. Intimidade não se constrói por obrigação, mas por constância. Nenhum relacionamento humano sobrevive com contato semanal e superficial. E ainda assim, muitos esperam que sua vida espiritual floresça, mesmo sem dedicação diária. Querem sensibilidade espiritual, mas vivem desconectados da palavra. Depois se frustram, dizendo que Deus está distante, quando na verdade foram eles que reduziram o relacionamento a um evento semanal. Alimentar-se espiritualmente apenas no domingo gera uma fé frágil, dependente de terceiros.
A pessoa passa a viver da palavra do pastor, da oração do líder, do louvor da igreja, mas quase não desenvolve vida espiritual pessoal. E isso cria cristãos que até conhecem a linguagem religiosa, mas não conhecem profundamente o Deus a quem dizem servir. A intimidade com Deus não nasce no altar, ela começa no secreto. O culto público fortalece, mas não substitui a devoção pessoal. Deus não busca apenas presença física na igreja, ele busca corações disponíveis diariamente. Adorar em espírito e em verdade significa uma vida rendida, alinhada e sensível à presença de Deus em todos os momentos, não apenas durante uma música ou uma pregação. Quando a Bíblia é aberta apenas no culto, quando a oração só acontece em momentos de crise, o relacionamento com Deus se torna utilitário, não relacional. Ele passa a ser buscado apenas quando algo falta, e não porque ele é suficiente. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas vivem em constante ruído espiritual. Alimentam a mente o dia inteiro com redes sociais, entretenimento e preocupações, mas não reservam tempo para silenciar o coração diante do Senhor. Intimidade exige exclusividade, exige tempo separado. Não é sobre quantidade de palavras ditas em oração, mas sobre constância de presença e disposição para ouvir. Uma fé alimentada apenas aos domingos não sustenta as lutas da semana. Quando as tentações chegam e quando as decisões difíceis aparecem, a reserva espiritual está vazia. E então a pessoa se pergunta por que cai com facilidade, por que se sente fraca, por que parece tão distante de Deus. Ninguém permanece forte espiritualmente vivendo de migalhas semanais. Deus deseja um relacionamento diário, simples e verdadeiro. Não é sobre religiosidade, é sobre intimidade. Quem se alimenta todos os dias cria raízes profundas. Quem anda com Deus no secreto aprende a reconhecê-lo no público. E quem transforma a fé em estilo de vida, e não apenas em um compromisso no domingo, experimenta uma presença que sustenta, corrige, fortalece e transforma continuamente. Não permita que ninguém te leve de volta para lugares onde Deus te tirou. Essa verdade é mais profunda do que parece, porque nem sempre esses lugares são físicos. Muitas vezes são ambientes emocionais, relacionamentos antigos, hábitos do passado e padrões de comportamento que Deus já havia quebrado, mas que tentam se reaproximar disfarçados de saudade ou nostalgia. Provérbios diz que quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, deixando claro que as companhias que escolhemos têm poder de influenciar diretamente o rumo da nossa vida espiritual. Depois que Deus nos tira de certos lugares, Ele espera que aprendamos a proteger aquilo que foi conquistado. O problema é que, com o tempo, a memória espiritual enfraquece. O que antes parecia prisão começa a parecer conforto. E assim, muitas pessoas acabam voltando para ambientes que Deus já havia deixado claro que não faziam mais parte do propósito delas. Voltar nunca acontece de uma vez. Primeiro vem a conversa, depois o encontro casual, depois a convivência frequente. Até que quando se percebe, o coração já está de novo no mesmo lugar. Existem pessoas que fazem parte da nossa história, mas não do nosso destino. Elas foram importantes em uma fase, mas se tornam perigosas em outra. Nem todo mundo que caminhou com você no passado consegue caminhar com você no futuro que Deus preparou. Manter vínculos que Deus já rompeu é atrasar processos que Ele quer acelerar. Muitos retrocessos espirituais não acontecem por grandes pecados, mas por más companhias. São pessoas que minimizam o temor a Deus, relativizam princípios, normalizam comportamentos que antes você já tinha deixado para trás. Aos poucos, o zelo diminui, a oração perde força, a palavra deixa de ser prioridade. E quando você percebe, já está espiritualmente mais fraco do que antes, mesmo achando que estava apenas sendo educado, compreensivo ou maduro. Deus não te tirou de certos lugares por acaso. Ele te tirou para te proteger, para te curar, para te reposicionar. Voltar para esse lugar é desvalorizar o processo, é esquecer o preço pago para sair. Andar com pessoas certas fortalece a fé, traz clareza espiritual e gera crescimento. Andar com pessoas erradas enfraquece convicções, confunde valores e cria conflitos internos constantes. Por isso, discernimento é essencial. Não se trata de arrogância, mas de responsabilidade espiritual. E aí está a importância de você estar sempre próximo de Deus, pois assim o Espírito Santo vai te alertar em determinadas situações. Quando Deus te tira de um lugar, Ele espera que você aprenda a permanecer no novo ambiente que Ele preparou. Isso exige firmeza, maturidade e decisões que nem sempre são fáceis, mas são necessárias. Não permita que ninguém te leve de volta para o que Deus já encerrou. O passado pode até tentar te chamar, mas o propósito de Deus sempre aponta para frente.
Não é errado você ter amigos que não são cristãos. O errado é você não ser um cristão perto deles. Essa verdade confronta dois extremos perigosos que muitos vivem sem perceber. De um lado, cristãos que se isolam completamente do mundo, esquecendo que foram chamados para ser luz. Do outro, cristãos que se misturam tanto que já não fazem diferença alguma. Em Coríntios, Paulo alerta que más companhias corrompem os bons costumes, não para incentivar o isolamento, mas para ensinar o discernimento. O problema nunca foi a presença de não-cristãos ao nosso redor, mas a ausência de convicções firmes dentro de nós. Jesus andava com pecadores, sentava à mesa com pessoas rejeitadas, se aproximava de quem ninguém queria por perto, mas em nenhum momento ele se tornou parecido com o pecado dela. Pelo contrário, a presença dele transformava o ambiente. A pergunta que precisa ser feita não é com quem eu ando, mas quem eu me torno quando estou com essas pessoas. Se você precisa esconder sua fé para se encaixar, se precisa silenciar seus valores para ser aceito, se precisa agir de forma contrária ao que acredita para manter amizades, algo está fora do lugar. O erro não está em conviver, mas em se conformar. Muitos cristãos mudam o comportamento dependendo do ambiente. Na igreja, falam como cristãos. Fora dela, vivem como se nunca tivessem sido alcançados por Cristo. Riem do que antes confrontavam, participam do que antes rejeitavam, e chamam isso de maturidade ou liberdade. Mas liberdade em Cristo nunca foi permissão para negar quem se é. Ser cristão não é um personagem que se veste aos domingos, é uma identidade que se carrega todos os dias. Quando Paulo fala sobre influência, ele não diz que o cristão deve ser fraco diante do mundo, mas alerta que sem vigilância, a influência errada acontece de forma silenciosa. Primeiro você tolera, depois normaliza e depois participa. Quando você percebe, a sua fé já se foi. Ser luz não é se apagar para não incomodar, é brilhar mesmo quando incomoda. E isso exige coragem, posicionamento e convicção. Ter amigos não cristãos é uma oportunidade de testemunho e não uma desculpa para relativizar princípios. Sua forma de falar, de agir, decidir e reagir comunica algo o tempo todo. Às vezes, o único evangelho que alguém vai ler é a sua vida. Se perto de você ninguém percebe a diferença, talvez o problema não esteja nas amizades, mas no testemunho. Um cristão verdadeiro não precisa forçar um discurso religioso, mas também não consegue esconder a sua fé por muito tempo, porque ela transborda naturalmente. Ao longo desse vídeo, ficou claro que seguir a Cristo não é sobre aparência, mas sobre coerência. A vida cristã exige alinhamento entre fé e prática. Deus não nos chamou para uma fé confortável, mas para uma fé verdadeira. Uma fé que confronta, molda, corrige e transforma. E essas verdades doem, porque expõem áreas que muitos preferem não encarar. Mas são essas verdades que libertam. Pequenas decisões hoje evitam grandes quedas amanhã. O cristianismo não é sobre quem você diz ser, mas sobre quem você se torna quando ninguém está olhando. Se esse conteúdo te confrontou, te edificou ou te fez pensar, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e continua com a gente. Porque crescer na fé é um processo e ninguém precisa caminhar sozinho.